A nossa aula de hoje vai ser sobre portas lógicas. Alguns conceitos são necessários para iniciar esse estudo. Primeiramente, vamos definir variáveis lógicas. Tem a mesma conotação da álgebra que estamos acostumados a utilizar. A diferença é que agora estamos trabalhando no sistema binário e não decimal. Então, precisamos de somente dois símbolos lógicos para representar essa base. Esses símbolos podem ser 0, low, ou 1, high, F, falso, ou V, verdadeiro, chave aberta ou chave fechada, lâmpada apagada ou lâmpada acesa. Outra definição importante é a tabela verdade, onde são representadas todas as combinações possíveis das variáveis de entrada e tem como saída uma determinada lógica. Tabela verdade para 1, 2, 3 ou 4 variáveis. A partir da fórmula C igual a 2 elevado a N, onde C é o número de combinações possíveis e N é o número de variáveis de entrada, poderemos montar a tabela verdade. Vamos ver um exemplo no próximo slide. Se eu tenho 3 variáveis, o número de combinações possíveis do sinal de entrada é 8. C igual a 2 elevado a N, que é igual a 2 elevado a terceira, que é igual a 8. Então, tenho que ter 8 linhas na tabela verdade e vou inserir os zeros e os uns da seguinte forma. Considerando A, B, C as variáveis de entrada, coloco na coluna da variável C, alternando zeros e uns, até obter as 8 possibilidades. Coloco na coluna B 2 zeros e 2 uns até completar as 8 possibilidades. E, por último, a variável A numa sequência de 4 zeros e 4 uns. Esse raciocínio vai se repetir para qualquer tabela verdade. Note que a ordem da representação das variáveis, os zeros e os uns, não foi aleatória. Até poderia ser, mas essa ordem é interessante porque coloca todas as combinações possíveis em ordem crescente do número binário, que vai nos ajudar muito futuramente. Utilizaremos a lógica positiva, que é a mais usual. O nível lógico de mais baixa tensão, 0. O nível lógico de mais alta tensão, 1. Podemos ver aqui um exemplo. 0 volts, nível lógico 0. 5 volts, nível lógico 1. Portas lógicas. Por analogia, as portas lógicas podem ser comparadas aos circuitos elétricos, série e paralelo. Para que possamos fazer essa analogia, vamos considerar as entradas como chaves, chave aberta 0 e chave fechada 1. E saída uma lâmpada, lâmpada apagada 0 e lâmpada acesa 1. Nesse primeiro momento, vamos aceitar as 3 portas básicas da forma apresentada, isto é, através do nome, simbologia, tabela verdade e função de saída. Começaremos pela porta mais simples de uma única entrada, que é a porta NOT, ou também chamada inversora. Podemos observar nessa porta simbologia, tabela verdade, função de saída, que chamamos de A barrado, ou A barra, e o circuito elétrico característico dessa porta. Podemos observar também que esse circuito para a chave aberta, isto é, A igual a 0, a lâmpada acende. Caso contrário, com a chave fechada, não vai permitir que a lâmpada acenda.
O que vamos guardar dessa porta? É uma porta NOT se atender a essa tabela verdade. Entra 0 e sai 1, ou entra 1 e sai 0, e sua função de saída barrada. Porta END de 2 entradas, podendo apresentar mais entradas. O que vale para 2 entradas, vale também para N entradas. É uma porta END se atender a essa tabela verdade. A porta END pode ser representada por um circuito série, onde as entradas estão em série com a lâmpada. Só vai acender se as duas chaves estiverem fechadas, isto é, em 1. Se uma das chaves estiver aberta, isto é, 0, a lâmpada não acenderá. Resumindo, podemos afirmar que na porta END basta uma das entradas ser 0 para a saída ser 0. Porta OR, de 2 entradas também, podendo ser representada por mais entradas. O que vale para 2, vale também para N entradas. É uma porta OR se atender a essa tabela verdade. A porta OR pode ser representada por um circuito onde as entradas estão em paralelo. Se eu tiver pelo menos uma das chaves fechadas, a lâmpada acende, isto é, a saída é 1. Só não acende se todas as entradas forem 0. Resumindo, podemos dizer que na porta OR basta uma das entradas ser 1 para a saída ser 1. As portas NOT, END e OR são portas lógicas básicas. A partir delas surgem outras portas, como a NAND, que é a AND seguida de inversor, a NOR, que é a OR seguida de inversor, a exclusive OR e a exclusive NOR. A porta NAND é a porta AND seguida de inversora. Então, a tabela verdade da NAND é a AND barrada. Resumindo, podemos dizer que na porta NAND basta um 0 numa das entradas para a saída ser 1. Porta NOR é a porta OR seguida de inversora. Então, a tabela verdade da NOR é a OR barrada. Resumindo, podemos dizer que a porta NOR basta 1 numa das entradas para a saída ser 0. A porta exclusive OR, devido a seu uso frequente para montagem de circuitos aritméticos, houve a necessidade de fazer um CI dedicado para essa porta, já que a função dessa porta requer portas NOT, END e OR para a montagem de sua função de saída. O que podemos observar aqui através do cursor. A ou exclusive OR é igual a EB barra ou a barra EB. Com isso, economiza no tempo de montagem e na confiabilidade do circuito, já que não precisa de muitos fios para a montagem dessa função. Finalizando essa aula com a porta exclusive NOR, que é a porta exclusive OR barrada.